Salve, gente! Vamos aí para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o continente europeu. Então já se inscreve aí no canal, deixa o joinha, faz um comentário aí para a gente poder dar um up aí no nosso canal. E para os meus alunos aí do Google Classroom, para os meus alunos do Clip Escola, para os meus alunos do grupo do Facebook Geografia em Foco Professor Leandro, hoje falaremos sobre o continente europeu. Bom, do ponto de vista físico, se a gente pegar o mapa e fazer uma análise, fisicamente a gente não pode nem chamar tanto assim a Europa de continente, né? Já que ela está ali grudada no continente asiático, nessa massa territorial gigantesca que a gente vai chamar de Eurásia, e a Europa seria mais ou menos uma super península aí do continente asiático, ou desse supercontinente que a gente chama de Eurásia. A gente tem alguns acidentes geográficos, alguns aspectos físicos que vão estar dividindo Europa de Ásia. Mas a principal divisão de Europa e Ásia ela é cultural. A Europa representa a cultura ocidental, que é a cultura que a gente reproduz aqui no continente americano, já que somos colônia, fomos colônia europeia. E essa cultura ocidental basicamente é tipo o continente europeu considera-se herdeiro da cultura greco-romana, tem o cristianismo como base moral de identificação. E então essa cultura ocidental, que é essa que a gente produz, diferente da cultura oriental que a gente encontra no continente asiático, com aquele monte de culturas diferentes. Afinal, a gente tem Índia, tem o Oriente Médio, tem Japão, tem China, cara, tem Tailândia, tem uma enormidade de diferenças culturais do Ocidente para o Oriente. E esses pontos físicos que eu disse de separação seriam os Montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio, mas algumas regiões, alguns países vão estar tanto dentro do território europeu quanto do território asiático, já que estão ali na mesma massa territorial, como é o caso da enorme, gigantesca, monstruosa Rússia, que é o maior país em extensão territorial do mundo. Então, a parte ocidental da Rússia eu vou encontrar na parte europeia e a maior parte da Rússia eu vou encontrar dentro do continente asiático. Então, o continente europeu ele possui características bastante heterogêneas, ou seja, muito semelhantes. A Europa a gente vai encontrar ali principalmente entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, dentro da zona temperada. Tipo, se você pega o globo assim para ver, pô, podia ter feito um desenho disso e mostrado assim. Então, a gente pega o globo aqui, a gente tem as linhas imaginárias. O Círculo Polar Ártico e a norte do Círculo Polar Ártico eu tenho geralmente a zona, geralmente não, eu tenho a zona fria ou polar, certo? Da mesma forma que a sul do Círculo Polar Antártico, então a gente tem um globo aqui, não estou com um globo aqui, não estou com nada. Né? Então, aqui, olha só, a gente tem um globo aqui, a gente tem o Círculo Polar Ártico aqui e o Círculo Polar Antártico aqui. Então, os dois polos são os lugares mais frios do planeta. E logo depois, entre o Círculo Polar e um trópico, entre um trópico e um Círculo Polar, nós vamos encontrar a zona temperada, que é onde a maior parte da Europa se encontra. Então, quando a gente analisa o seu território, a gente vai ver características bastante heterogêneas entre elas, por conta dessa zona climática temperada. Para facilitar o estudo das áreas que constituem o continente europeu, algumas classificações, tipo, se você pegar o vídeo lá sobre o continente americano que eu fiz, a gente divide. A gente tem dois vídeos, acho que postados, que falam sobre duas regionalizações diferentes do continente americano. A gente tem várias maneiras de regionalização. Se você pegar o vídeo de regionalização, você vai entender que a gente analisa e faz a regionalização de um determinado espaço, justamente pelo espaço ele possuir características semelhantes pelo critério que a gente escolhe. Então, a regionalização que eu vou colocar aqui de ordens de critério, né? Critério de ordem espacial e econômica que divide a Europa em 4 regiões. Temos outras maneiras de regionalizar a Europa segundo outros critérios. Aí eu estou apontando aqui, então, esse critério que divide a Europa por ordem espacial e econômica, como eu falei. Então a gente tem a Europa Ocidental, que é composta principalmente pelas nações que são banhadas pelo Oceano Atlântico. Então lembra aí que eu falei ordem espacial também. Como Alemanha, Bélgica, França,
o Reino Unido, que é correspondente ali, tem várias nações dentro do Reino Unido, tem Inglaterra, tem o País de Gales, a Escócia, Irlanda do Norte, a gente tem duas ilhas ali, Grã-Bretanha, Ilha da Irlanda. Um dia a gente vai estar falando sobre Reino Unido e a gente vai ver as diferenças de Grã-Bretanha, Ilha da Irlanda, a gente vai estar vendo a diferença de Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra. Também são países que possuem relação com o Ocidente pra caramba. O Ocidente, quando eu digo, é aqui, né? Eu, você, América, enfim. Europa Meridional, que é composta pelos países que são banhados pelo mar Mediterrâneo, situadas na Península Ibérica, os nossos colonizadores aí, que é Espanha e Portugal. E a gente também tem ali na Península Itálica, a Itália. E também a gente pode, para terminar de compor a Europa Meridional, Andorra e Grécia. A Europa Centro-Oriental é composta pelos países que formam a antiga União Soviética, que hoje são países independentes, como a Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Moldávia, Macedônia, Rússia. E a gente tem a América... tô falando América porque eu gravei há pouco tempo um vídeo sobre o continente americano, tô repetindo a América o tempo inteiro. Europa setentrional. Setentrional, lembrando aí, mesma coisa que norte, meridional, que eu falei, isso é a mesma coisa que sul. Então a Europa setentrional é composta pelos países nórdicos, principalmente a norte do continente europeu, como Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, e a galera que um dia venerou Thor. Cadê o martelo? Tá longe. Podia ter pego o martelo para falar. Mas quando eu estiver falando sobre a Europa setentrional e falando sobre, por exemplo, a Península Escandinávia, a gente fala um pouquinho sobre mitologia nórdica e enfia um martelão aí para vocês verem. Eu tô falando isso porque a gente tem um vídeo aí, só procurar no canal aí de... Eu tô olhando pra baixo e a câmera tá aqui, mas é porque minha cara tá aparecendo aqui. Esquenta que isso não, hein? Sobre quadrinhos e como a gente pode aprender com os quadrinhos, tanto história quanto geografia, quanto sociologia, entre outras coisas. E aí eu mostro algumas das coisinhas dos bagulhetes nerd que a gente tem aí. Inclusive, no canal aí tem o Papo Nerd, tá? Então, se você... Olha pra cá. Se você joga videogame, lê quadrinhos, a gente também tá num papo nerd aí de vez em quando, tá? É só você procurar os vídeos aí. A gente tem uma playlist no canal aí, você pode dar uma análise. E aí tem uns videozinhos ali meio aleatórios aí de anime também, então só você dar uma busca aí. Então vamos lá falar um pouquinho de clima, tá? Aspectos geográficos da Europa, voltando aí. Então, como eu falei para vocês, o clima predominante na Europa é o temperado, justamente devido à sua localização geográfica que eu falei com vocês, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então a gente tem variações continentais e oceânicas do clima temperado. As áreas situadas na porção setentrional, lembrando aí que eu falei com vocês, setentrional é a mesma coisa que norte, do continente apresentam temperaturas mais rigorosas frias, né? Porque ali tem área da Europa que já está mais a norte do Círculo Polar Ártico. E a norte do Círculo Polar Ártico a gente está na zona polar. Então, principalmente no período do inverno, as cidades mais frias do mundo a gente vai encontrar justamente na Europa. Com amplitudes térmicas menores. Amplitude térmica menor é no sul. Calma, Então, temperaturas mais rigorosas no inverno na área setentrional. Ao passo que nas áreas situadas a sul, a gente vai ter temperatura mais amena. Ao longo do ano, com as estações do ano mais definidas, amplitude térmica aí sim, né? Menor a sul, principalmente se comparado aos países que estão no norte, e a regiões também a gente encontra semiárido Mediterrâneo polar, norte ali que eu já falei, certo? Então, deixa eu ver o que a gente pode... Essa aula é só de apresentação da Europa, então eu espero não ter... Eu estou tentando não fazer um vídeo muito longo e tentar pegar alguns assuntos, como por exemplo esse de clima que eu estou falando com vocês aqui o tempo inteiro, e errando algumas vezes, tratar de um vídeo específico. Então, devido à Europa ela ser bastante recortada,
ela é banhada, então, por diversos mares. Então, agora a gente fala um pouquinho de hidrografia. A gente pode ter um vídeo também só sobre hidrografia europeia. Então, ó, no continente... ia falar americano de novo. Europeu, também pode ser encontrado diversos rios, óbvio, mas não tantas quedas d'água nesses rios. Tanto que, quando a gente estiver falando sobre fontes de energia, a gente vai falar que a Europa é uma das regiões que menos possui fontes de energia elétrica em abundância. Por exemplo, a gente está falando aqui dos vários rios, como o Rio Danúbio, que nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro, o Rio Volga na Rússia, o Rio Reno, que pega Alemanha, França e termina, deságua na Holanda. O Volga aí que eu citei, inclusive, é o maior da Europa. Não tem tantas quedas d'água nesses rios a ponto de ter bastante hidrelétricas. Na zona temperada também a energia solar não é. Então eu tenho a Europa bastante dependente de fontes de energia de outros países, como o petróleo, a própria energia elétrica. Temos a Europa investindo bastante em fontes alternativas de energia, uma própria solar dita aí, mas depende de muita coisa. Vento, no caso energia eólica, também depende de muita coisa, como a constância de ventos, lugares afastados, porque as ventoinhas lá, os bagulhos lá fazem muito barulho. Então, quando a gente vai falando de fonte de energia, uma das características que a gente vai falar quando a gente vai falando sobre essa temática é justamente dentro da Europa tá falando sobre a procura dela por fontes de energia para deixar de ser tão dependente de outros lugares, como, por exemplo, ser dependente pra caraca de gás natural vindo da Rússia. Ah, mas a Rússia não tá na Europa. Nem tanto, meu caro Padawan. Como eu disse para você aí, grande parte da Rússia tá na Ásia, e a gente tem os outros países europeus que eu estou falando, principalmente da Europa Ocidental. Como a gente falou da regionalização, dessa regionalização que eu citei para vocês da Europa, é dependente. França, o próprio Reino Unido, dessas fontes de energia. A gente vai falar de vegetação, depende do clima, eu acho melhor a gente falar sobre isso num capítulo num vídeo mais específico. A Europa, eu falei com vocês, ela é uma mega península da Ásia, seria esse montão aí Eurásio, mas aí essa península gigantesca que é a Europa, ela possui 5 importantes penínsulas, tá? Já citei até algumas aí anteriormente. A península do país que colonizou a gente aí, Portugal, que está na Península Ibérica, que a gente vai ter só Portugal e Espanha, no caso. Temos a Península Itálica, quando a gente encontra a Itália, também o Vaticano, ali dentro de Roma, que é a capital da Itália, a Península Escandinávia, que a gente citou aí, que a gente vai falar, tem um vídeo aí, vai ter, não fiz ainda, sobre Península Escandinávia, que a gente vai falar um pouquinho de mitologia nórdica, então Thor, Odin, Freya vão estar aí, e a gente vai ver também a importância disso na América Anglo-Saxônica. Como assim? A gente teve um vídeo sobre a América Anglo-Saxônica e a América Latina, mas eu não citei isso, mas a gente tem uma grande influência aí dessa cultura viking. Cultura viking? Posso falar assim? Sei, depende do escandinávio. Porque, tipo, os dias da semana em inglês, já que a gente teve. Quem vê a série Vikings ou a série Last Kingdom, tem na Netflix, a série Last Kingdom, baseada nos livros do Bernard Crowell, que trata a formação do que seria futuramente a Inglaterra, as crônicas saxônicas. E a gente vê as invasões da galera do norte da Europa, que a gente está vendo essa península escandinava, dos vikings, e a adoração deles aos deuses nórdicos, a Thor, a Odin. E aí a gente tem a formação do inglês também sendo colocado com essa galera, desses nortistas aí, dessa galera que veio da Península Escandinávia. Então a gente tem os dias da semana em inglês fazendo homenagem a esses deuses. Por exemplo, Thursday, que é a quinta-feira, que é dia de Thor. A gente vai falar disso melhor quando a gente está falando de Península Escandinávia, ou quando a gente focar também em América Anglo-Saxônica. Então a gente vai ter vários vídeos repetindo algumas coisinhas, tá?
E eu falei o quê? Escandinávia, Ibérica, Itálica, falei que é 5 pínsulas, né? A Jutlândia e a Balcânica. Vamos terminar o vídeo por aqui. A gente teve aí uma aula de apresentação do continente europeu e depois a gente vai especificar algumas coisinhas. Beijão, se cuidem. Deixa eu pausar aqui.